fui fazer metanoia, né? Fiz durante 2 anos, depois fui fazer outras coisas, para trazer um pouco desse comportamental também. Principalmente porque quando você é dono da empresa, diretor, CFO, é um líder, você tem responsabilidade sobre aquela comunidade, sobre aqueles funcionários, sobre aquele impacto. E a gente traz muito o cenário de que o legado, ele é maior que você. Sim. O legado que você deixa para Music Show, para Anafima, ele é muito maior que você. E quando a gente consegue mostrar isso para o cara, que ele tem essa responsabilidade, e eu digo que a consultoria é 2 pés no peito mesmo, do tipo, cara, se você não tá afim, vai procurar emprego. Você decidiu ser líder. Se você decidiu ser líder, seja líder. Né? E aí, para você ser líder, você precisa entender quais são os impactos que você está causando nos seus funcionários, na família dos seus funcionários, na sua família. Porque tudo isso tem um preço. E o que hoje a gente mais fala da gestão do amanhã, que a gente chama, eu dei até uma palestra semana passada sobre isso, é, cara, como é que eu posso ser saudável mesmo sendo um executivo? Né? Mesmo sendo dono de uma empresa. Essa é uma outra aqui no Brasil, é mais difícil isso aí, hein? Se fosse na Suíça, seria fácil pra caramba. Não é? Né? Ser saudável e ser um grande executivo. E sabe outra coisa curiosa também, que me martela muito? É quando você compara a produtividade das pessoas. E aí você vê, por todos esses aspectos que você falou, né? Tá institucionalizado que o patrão é o inimigo do funcionário. E blá, blá, blá. Mas, você vê a produtividade do brasileiro versus, por exemplo, o americano. Então, mas aí eu tenho uma outra dúvida, que é assim, a produtividade do brasileiro não está diretamente relacionada também à dificuldade que o brasileiro tem em fazer negócio? Certeza. Então, a burocracia do Estado brasileiro, o quanto a gente perde de tempo fazendo coisas... Até o fato do país ser tropical, isso também tem mas um impacto. E o que está rolando lá agora? O visto do norueguês, hein? Tava no Rio de Janeiro. Depois de 2 semanas que ele tava lá, ele virou pra mim e falou assim, agora eu entendo porque eles trabalham bem menos que a gente. Porque ele tava olhando pra praia, 5 horas da tarde. Essa é uma visão, assim... Entendeu? E ele fica 6 meses no inverno. Tudo bem, mas é uma visão de quem chega aqui, vê de fora, tudo. Agora, quando você começa a viver a quantidade de fricção que nós temos, é gigantesco, né? Principalmente do lado burocrático, então, da internet que não funciona, do trânsito que você pegou aqui e caiu no buraco 20 vezes antes de chegar no seu escritório, né? Parou no sinal, uma pessoa veio lhe pedir dinheiro, depois... Então, assim, você tem tantas barreiras, de fato, para poder chegar num ambiente... construtivo. Exato. Você já chega estressado. Isso sem contar um trabalhador que pegou um ônibus, andou 3 horas e meia de ônibus para chegar. Como esse cara realmente vai ser Eu concordo totalmente com isso. Uma outra coisa que incomoda é que já está rolando uma discussão para que a semana produtiva seja de 4 dias. Olha, ela seria... Eu entendo que isso poderia ser muito bom, desde que esses atritos que a gente tem para sair da nossa casa e chegar no nosso ambiente de trabalho... 3 horas para você chegar no trabalho? Ele justificasse... Eu não sei quanto ainda... Eu sei que mudou muita coisa. Eu sei que as empresas começaram a ficar chegando cada vez mais perto das onde as pessoas moram, de fato, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu morava em Ermelino, Matarazzo. Ah, eu conheço. E eu trabalhava na Avon, lá em Interlagos. Eu pegava a Assis Ribeiro inteira, Marginal Tietê inteira, Marginal Pinheiros inteira, porque no final da Marginal Pinheiros era Avon. Eu pegava o ônibus às 5h30 da manhã de casa para poder chegar às 8h30 na Avon. Eram 3 horas. Era meio parecido também. Eu saía do Imbu para Paulista. Então, só que isso eu sei que já mudou. Hoje já mudou. Porque mesmo eu depois já empreendendo como dono de empresa, eu tive uma empresa de terceirização. Tive 407 funcionários no pico, mas em 10 anos foram mais de 5.000 funcionários que passaram na minha empresa. A dificuldade de contratar era justamente por causa da distância. Muito longe para mim não vou. Então, já teve uma mudança. Eu, na minha época de trabalho como office boy, não existia esse negócio de distância. Preciso trabalhar. Eu tinha que fazer. Hoje as empresas já chegaram lá. A nova geração não enxerga. Não, assim, é completamente diferente. Já mudou. O cara troca porque o chefe brigou com ele no dia seguinte já quer mudar de emprego. Por isso Não, que mas aí você está falando de uma geração Z, né? É a geração. Isso, que vai reinar. Frente, Exato. daqui pra frente. Mas eu digo assim, da nossa geração, né? 40 para cima. Foi uma geração que a gente não tinha metrô como tem hoje, não tinha linhas de ônibus como tem hoje. O ônibus não tinha ar-condicionado. Não tinha o ônibus vai passar ou não vai passar. Não tinha os aplicativos ainda que te dão essas informações. Então, era muito diferente. Mas está bom. Vamos falar, a gente não pode achar que São Paulo é o centro de tudo. São Paulo tem tudo isso. O Rio de Janeiro tem um pouco.
Curitiba tem um outro pouco. É outra realidade. Mas assim, a gente tem gente indo de canoa Sem dúvida. uma escola. Sem dúvida. Né? E assim, pera lá, quantas pessoas? Tudo bem? Ah, X. E o restante não. Mas ainda assim, o Brasil é um país difícil para tudo. Ao mesmo tempo que ele é difícil, ele dá muita oportunidade. E isso é o grande ponto. Onde há dificuldade, há oportunidade, sem dúvida. Mas a gente tem que ter uma ajuda do Estado brasileiro. Eu não estou falando daquela ajuda que o Estado ele tem que prover o tempo todo. É simplesmente não atrapalhar, é simplesmente regulamentar e facilitar para que essa nação se desenvolva. Eu faço parte do Fórum Nacional da Indústria, da CNI. Esse ano de 2023 foi entregue a 28ª, se eu não me engano, a agenda da indústria brasileira para o legislativo. Gente, presta atenção. Pode ser 28ª ou 23ª, tá? Posso estar confundindo, mas em mais de 20. Há 28 anos o Brasil vem encolhendo as suas indústrias, vem se desindustrializando. E essa agenda, aliás, muito bem formada, vem sendo entregue para os parlamentares. Todos os problemas, esses funcionais de burocracia, impostos, sistema produtivo, tudo mapeado, trabalhista, tudo. Não é falta de saber, não é falta de conhecimento. O que está havendo? O Brasil, o meu dizer, assim, né, a minha teoria conspiratória de brincadeira, mas com fundo de verdade, esse país foi patrocinado para dar errado. Nós somos bons em soja. A soja, não ela refinada, não ela trabalhada. Né? Forma primária. Na forma primária. Minérios. Ok? E petróleo. Cara, só isso. Alguém pode dizer, não, mas nós temos aviões, nós temos a Embraer, nós temos isso. Cara, mas quanto nós temos? Em termos de share mundial, é baixíssimo. A nossa indústria de produtos acabados para exportação, ou mesmo para o mercado interno, é muito baixa. A gente tem uma fuga de cérebros absurda e, por outro lado, a gente tem um exército de neném. Aonde que esse país vai parar se a gente tem problemas estruturais ainda tão severos? Por que somente a soja e o minério de ferro se tornaram o grande pilar da economia? De novo, eu não aceito quando falam que, puxa, a gente não sabia disso. Ou a gente vai prestar atenção mais nisso. Sem dúvida. É inadmissível. É inadmissível. Esse país tem muita coisa para crescer. Mas será que ele vai crescer de fato? Essa discussão era a mesma 20 anos atrás. Com certeza. O Brasil só evoluiu porque o mundo evoluiu como um todo. Então, de fato, a gente conseguiu dar passos. Mas se você for olhar estruturalmente, que é o que você está falando, como base, não mudou nada. O que a nossa logística melhorou nos últimos 20 anos? Pela internet, graças à internet, ali... Pela tecnologia, mas não em termos de estrutura. Não, como deveria, não. Deveria, não. Nós... Vamos fazer uma pergunta. Já começou? Já vou fazer a abertura. Não, legal, porque a gente está aqui no Flow. O que eu acho legal dessa Aliás, conversa... nós não estamos no Flow. Nós estamos na semi-podcast. Exatamente. O que eu acho legal dessa discussão é que, olhando há pouco tempo atrás, quando eu falo pouco tempo atrás, menos de 50 anos, nosso PIB era maior que o da Coreia. Pois é. E em 16 anos, ou sei lá, 20 anos de foco exclusivo no desenvolvimento educacional das pessoas, a Coreia o que é? Então, porque aqui no Brasil, a gente começou a respeitar algumas coisas. Falou errado, você criticou que ele falou errado? Preconceito linguístico, isso seu. O que tem dele falar errado? Ué, tudo bem, a gente não tem que desrespeitá-lo pelo fato dele falar errado, mas nós temos que trazer esta educação, ou esta matemática, ou esse pensamento analítico, esse pensamento crítico para cima da mesa. A gente começou a desfazer muita coisa. O que faltou na educação? Será que ninguém sabia? Será que era só pelo fato de, o problema é que não pagavam bem os professores? Será que foi só isso? Sem dúvida. Será que eles não sabiam que daria para a gente ter mais horas de estudo durante o dia? Claro que sabiam. Tudo isso é quase um senso comum entre as lideranças do país. Pois é, então essas situações elas me preocupam muito
porque convenientemente a gente vai deixando o Estado se deteriorar por uma questão, muitas vezes, político-partidária ou de voto, de eleição. Vamos deixar as pessoas construírem casas naquela ribanceira, naquele morro, porque ali eu tenho muito voto. Então, ao invés de tirá-las de lá, por uma questão de segurança, a gente autoriza e coloca uma linha de ônibus. Muito bem, na quarta chuva, essas casas caem. Puxa vida. Ninguém sabia que tinha esse risco? Ninguém sabia que tinha esse risco. Só que esse exemplo da fundação das casas, isso ocorre com tudo. Isso ocorre com a falta de escola, isso ocorre com a falta de saúde, isso ocorre com um superfaturamento paralelo a esse não olhar proposital. E o que se faz enquanto isso? Fazendo um paralelo com o Estado chinês, um Estado extremamente autocrático, forte nas suas posições, com a liberdade de imprensa reduzida a zero, o Estado permite ou não permite o que vai ser dito para 1,4 bilhão de habitantes. Ok, mas aí eles determinam o seguinte: quanto, em média, de talento nato nós temos aqui nesse Estado chinês? Vamos dizer como engenheiros. X. Deixa ele crescer, deixa esse talento crescer. O que a gente pode fazer para esse engenheiro nato, que está lá no interior do interior de Xangai, crescer? Putz, ele precisa comprar maquinário, ferramental, tecnologia mais barata. Ok. O Estado provê. O Estado facilita isso a se desenvolver. E esse camarada que tem um talento nato, de repente ele não sabe nem ler nem escrever, mas ele é um engenheiro nato. Ou ele é um poeta nato. Deixa ele florescer. Ele é um esportista nato. Deixa ele florescer. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil a gente faz com quem produz explorador. Você é um explorador. Fato. Mas eu queria fazer uma pergunta. Faz a abertura pra gente, vai. Vamos fazer a abertura? Faz a abertura e já. Vamos lá. Apresenta. Pessoal, sejam bem-vindos ao SM Podcast. Hoje com Daniel Neves, um grande amigo, empresário, empreendedor. Muito prazer, Léo. Irmão, um cara que tem um conhecimento incrível, que eu acho que vai trazer coisas muito interessantes. Estou aqui do lado do meu parceiro Léo, que também comanda essa bancada aqui com a gente. E vamos começar, né? Aliás, a gente já estava conversando e eu já queria fazer uma pergunta provocativa, porque esse podcast tem um pouco desse perfil. Bora. Ok, entendi tudo que você está falando da construção, do poder do Estado, o quanto esse movimento traz. Mas aí a minha pergunta traz a visão do empresário, tá? E o que o empresário pode fazer para colaborar com isso? O que o empresário pode fazer para que essa mudança ocorra mais rápido dentro da sua visão? Na minha visão, o empresário ele não deve cair em jogo político, ideológico, e ele tem que se focar naquilo que o Estado tem que prover real para que ele possa crescer. Eu não estou falando de pedantismo, eu não estou falando de dizer que o Estado brasileiro ele tem que servir de luxos ou como uma espécie de pena, coitado deste empresário. Ele apenas tem que cobrar a desburocratização do Estado brasileiro. Ele tem que cobrar o poder de compra, que o Estado brasileiro se preocupe com essa mecânica, essa lógica do poder de compra, porque muitas vezes é descarregado nas costas do empresário o baixo salário que ele paga e as pessoas não analisam que, na verdade, o Estado brasileiro ele dá a quem consome um poder de compra baixíssimo. Então tudo aqui nesse Brasil é mais caro, a culpa é do empresário porque ele tem lucro? Não, necessariamente. Essa lógica ela está distorcida, deturpada. Nós temos que rever muita coisa para que todo mundo que trabalha e receba tenha condição de comprar aquilo que ele quer e todo empresário, todo mundo que tem essa semente do empreendedorismo floresça. E que, evidentemente, as leis trabalhistas sejam colocadas em prática, todo mundo seja respeitado como cidadão. Logo, o empresário ele precisa saber cobrar e aquele que trabalha, o trabalhador, precisa entender como cobrar também. E, só para complementar essa visão que eu achei bem interessante, como é que o empresário, sendo sozinho no setor ali, porque o brasileiro ele não conversa muito dentro do próprio mercado, né? Muitos mercados eles não sentam para conversar, para ter esse diálogo mercadológico, para fortalecer o mercado. Eles se tornam concorrentes ferrenhos que acaba jogando o mercado para baixo.
Como é que ele pode ter essa força? Como é que você enxerga, até por você já presidir há muitos anos uma associação, trabalhar muito em prol de mercado, como é que você vê que o empresário que está lá busque essa ajuda? Como é que ele consegue construir esse elo para que fortaleça o mercado dele e não, de fato, jogue o mercado para baixo? A pergunta é ótima. Eu vou dizer que ela tem base na generosidade e no entendimento sobre o todo, que não é todo mundo que tem. Tem espaço para o empresário ser generoso? Tem. Quando ele tem a semente da generosidade dentro dele, não estou falando bobo, né? Mas é quando o empresário ele passa a entender que ele vive dentro de um mercado, esse setor, se ele crescer, esse empresário tendo competência, ele cresce muito mais de repente do que os outros. O que ocorre é que tem gente que quer dominar um determinado espaço com base na mediocridade e não com base na generosidade. Então, eu entendo que, respondendo à pergunta inicial, se associar, seja qualquer instituição, mas que traga um pensamento evolutivo e não traga aquele pensamento de, olha, nós estamos associados aqui, na verdade, com a maior intenção de fazer um cartel. Esse pensamento ele tem que ser banido da face da terra. Vamos nos reunir para controlar um preço, para a gente tirar o meu concorrente A, B e C. Não. O que nós podemos fazer para ter um setor melhor, um mercado melhor e, consequentemente, uma condição empresarial melhor? Cara, é difícil, hein? Eu fiquei aqui imaginando a beleza que isso seria, mas a dificuldade de acontecer, né? Porque isso ainda parte do ser humano. Nós não temos seres humanos melhores, ou quando temos, talvez eles não sejam tão aplicados, ou eles estejam em outras áreas, né? A maneira de falar assim, não temos, né? É um pouco rude, né? Mas assim, nós temos que ter melhores profissionais e melhores seres humanos em qualquer área. Por que a gente só desperta o que é pior das pessoas no ponto de vista concorrencial? Mas por que em países de primeiro mundo você vê isso acontecer com mais frequência? Você sente que a classe ela é mais forte e no Brasil a gente sofre tanto quando se diz em crescimento do mercado? Porque é uma estabilidade. A instabilidade faz com que você desperte um senso de sobrevivência que às vezes não é o mais saudável do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista do negócio em si. Quando você tem uma plataforma completamente estável, você não precisa ter determinadas emoções que firam a ética. Seja na sua relação com seu concorrente, com seu funcionário ou com o Estado. Por exemplo, no pagamento de impostos. Né? O brasileiro é um sobrevivente. A gente recebe paulada de tudo quanto é lado. Então, o empresário ele fica reativo. Como é que eu vou conversar com o meu concorrente? Como é que eu vou conversar com o Estado brasileiro? Tudo é na base da reação. Por isso que nós precisamos ter estabilidade como país e como ser humano. Eu tenho para corroborar com o que você falou, uma historinha para falar que aconteceu comigo, na minha empresa. Mas antes disso, eu queria voltar naquela primeira resposta que você deu para o Adriano, falando sobre o que o empresário não poderia se meter nesse negócio de política e tal. Como que você viu, recentemente acontecendo isso, empresários grandes, empresas grandes, extremamente envolvidos nessa loucura Lula-Bolsonaro, o próprio velho da van lá, até admiro ele, no que diz respeito como empresário, né, cresceu, tal, geria tudo, mas como é que você viu isso? Para esses caras. Eu quero até somar que essa pergunta também, mas você também não pode ficar alheio à política, porque tudo que acontece está na política. Reflete. Então, como você equilibrar o que é política de candidato e o que é política de Estado? Acho que esse é o termo, né? Uma coisa é político-partidária e a política de Estado. Todos nós devemos, a um determinado momento da vida, se envolver em política, entender o que é a política. A diferença é que tornaram o partido mais importante que a política de base. E aí você gera uma deturpação desse sentimento de mudança. Todo mundo quer chegar ao mesmo ponto. O político ou o empresário que apoia o político de esquerda,
ou o empresário que apoia o político de direita. Todos esses espectros, e inclusive o que está no meio disso, buscam um Brasil melhor. O que se discute é a forma. Só que parece que não é a forma que se discute. Parece que é o time que se discute. Como eu vejo, então, esses empresários que apoiaram radicalmente espectros políticos, e eu vejo com um pouco de temor. Porque a política no Brasil ela é vingativa. Verdade. E, de repente, a gente passa a perder boas empresas, bons empresários, por uma questão partidária. Veja, falando dessa forma, posso ser interpretado como ele está defendendo determinado espectro. Eu quero colocar isso para os dois espectros. Então, empresas que têm valores progressistas, elas também não podem ser condenadas quando tivermos um governo de direita e vice-versa. Com certeza. É natural que essa geração Z ela tenha maior quantidade de valores da liberdade de gênero, da liberdade... ESG em geral. Exatamente. Perfeito. Né? Do ponto de vista da ecologia, é natural que essa nova geração ela vá se alinhando com esse tipo de valor. Até porque é uma necessidade do mundo, né? Ele já nasce com uma outra vertente e é natural. São gerações. E quando os espectros políticos eles chupam esses ideais como bandeira e quase que impedem outros de navegarem por aí, isso começa a ferir o Brasil, porque o Brasil poderia ser muito melhor se todos encampassem, por exemplo, a bandeira do ESG, né? Ou da ecologia. Não estou falando de ser extremo, eco-chato. E é legal até dizer aqui para quem está nos vendo, ESG é muito mais do que vou levantar uma bandeira. Isso é business. Sim. Hoje você tem um índice dentro da bolsa que analisa se a empresa tem ou não ESG, ela vale mais, ela vale menos. Ou quando isso chegar ao crédito carbono, de Exato. fato. Quer dizer, eu acho que existem bandeiras estruturais que eles não podem ficar encampados somente no espectro político. Eu acho que isso apequena o próprio desenvolvimento do país. Então, assim, apequena demais. Eu não entendo isso como saudável. E, voltando na história, em 2012, quando eu tinha empresa de limpeza, foi um ano muito bom para mim. Muito bom para a empresa. A gente cresceu. Todos nós em 2012 foi bom, né? Nossa, que Eu ano. dei entrevista em jornal, tava bombando, crescemos e tal. No final do ano, tinha alguns segmentos, né? Tinha a terceirização de mão de obra, que era o nosso principal produto, mas tinha limpeza pós-obra, tinha tratamento de piso. A gente tava muito bem estabelecido, tinha um volume grande de funcionários e tal. E nesse ano eu resolvi fazer o seguinte, quer saber? E eu basicamente estava na frente, eram todos de funcionário, mas a gestão ficava na minha mão de uma pessoa, de um coordenador e um supervisor. Então era uma empresa enxuta, muito bem organizada e com um resultado bom. Eu pensei o seguinte, quer saber? Em 2013 vou montar uma equipe de vendas, vou expandir. Vou começar a montar mais 2 equipes de tratamento de piso, que estava dando um lucro maior e tal. Investi em equipamento, contratei gente. Peguei o lucro que a gente teve em 2012 e praticamente coloquei no jogo em 2013. Em 2013 eu não consegui um cliente novo. Nenhum cliente novo. Mas a estrutura estava lá. Pesada. Gastei tudo. Em 2014, meus clientes começaram a quebrar. E aí eu fui reduzindo o faturamento. 2013 foi quando tiveram as passeatas. Exato. Isso. Contra o governo. Isso. Em 2014 começou a quebradeira. Exato. E aí o que aconteceu? Uma empresa que eu tinha lá, sei lá, um endividamento mensal de 70 mil, mas sobrava 200, tá tranquilo. 2014, o endividamento de 70 mil começou a sobrar 50, 40, 30. E eu ainda fiquei pagando um ano de reserva esse endividamento para a empresa continuar saudável. Até que em 2015 eu falei assim, dando esse banco, eu vou salvar a empresa. Parei de pagar banco. Salvei a empresa, depois resolvi com o banco. Mas é justamente em cima daquilo que você falou. Né? As políticas, onde você falou do seguinte, o empresário tem que se associar, não pode ir para um lado ou para o outro, ele não pode agir sozinho querendo canibalizar o mercado. Só que eu tive uma experiência que depois dessa experiência eu falei assim, nunca mais eu pego o meu lucro do ano e reinvisto. Eu vou me proteger. Por quê? Porque eu quebrei.
Literalmente quebrei, em função de políticas de governo. Aí que a análise do planejamento estratégico em ambientes políticos e econômicos são tão importantes. Exatamente. E aí você tem que estar preparado para que, quando é o melhor momento de investir e quanto você vai investir. Porque o ano foi... 2011 foi bom também, mas 2012 foi muito bom. Eu podia ter feito a alavancagem que eu queria para poder dobrar meu tamanho em 2012, em 2013. Mas não aconteceu. E aí, e essa dor? Nossa plataforma... Não, e essa dor? O que você vai fazer na próxima vez? Próxima situação que eu passar por isso, o que eu vou fazer? Vou investir de novo meu lucro? Você vai capitalizar seu dinheiro fora, ou vai fazer alguma outra coisa, e aí você não está jogando na própria economia. Né? Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Das políticas. Mas eu queria trazer uma pergunta para ele, assim, bem interessante. Hoje você está à frente da maior feira de música da América Latina. Sim. Né? Preside a Associação de Instrumentos Musicais e Áudio. Exato. Correto? Eu tenho algumas experiências em outros setores e eu queria te perguntar por que isso não acontece no mercado da música. Se acontece, você me corrige. Tá. Semana passada, eu estava com um grande executivo do Santander e a gente conversando sobre tecnologia bancária. Estava negociando, fazendo uma intermediação. A gente mudou uma lei de PAT, né? Hoje, as grandes empresas, a Lelo, aquela coisa, comandavam o mercado e hoje o mercado abriu. Como Open Bank, né? Então eu posso ser minha própria empresa de benefício. Ok? Vamos guardar isso aqui. Conversando com o Santander, ele estava negociando com outras empresas de tecnologia. E eu falei assim, mas por que o Santander está querendo comprar isso de outros se eles mesmos têm capacidade para isso? E aí um grande executivo me falou, cara, o Santander é um monstro. O movimento que eu preciso fazer, ele é mais rápido do que nós somos capazes de fazer. Então eu preciso trazer essas startups, essas empresas que estão à frente e trago aqui para dentro. Quando eu olho para o mercado da música, por que o mercado da música não está comprando e trazendo para dentro aquele luthier, aquela empresa pequena? Por que ele está investindo em inovação, sendo que já tem gente inovando e ele pode colocar isso dentro da empresa dele, fazendo um ecossistema, assim como outros mercados fazem? Por que o mercado da música não investe no pequeno que tem boas ideias, trazendo para as indústrias maiores? Tá, eu vou responder essa pergunta de duas formas. A primeira até pelo tamanho das companhias. Né? Então, quando você fala de um Santander, realmente é um monstro. E aí, quando ele compra uma determinada, ele faz uma aquisição, ele está comprando cérebros e aquele pacote inteiro para dentro. Né? Aquele pacote X, ele é desse tamanho, e o Santander é desse tamanho. Dentro da área de instrumentos musicais, especificamente, ocorreu isso agora, esse ano, quando a ProShows ela trouxe talentos de luteria para o desenvolvimento de uma nova marca chamada Hairton. E ela fez toda uma programação fantástica com esses luthiers. Então, isso a gente pode chamar de uma aquisição de talentos, né, ou de um empréstimo. Esses luthiers continuam trabalhando nos seus negócios, mas ela trouxe para cá o desenvolvimento de produto, design, etc., com a marca deles. No passado, isso também já ocorreu com outras companhias. Mas qual é a frequência? Baixíssima. Então, veja, de repente, em 100 anos, eu posso dizer que eu vi 2 empresas, de fato, fazendo isso. Agora, eu vou dizer que eu acredito que é por conta do tamanho dessas empresas, que muitas vezes elas não têm esse capital, ou o interesse, ou o conhecimento, por que não dizer, para puxar a aquisição de talentos ou de empresas já formadas. Ou até como parceria, eu vejo até mercados menores, dei um exemplo do Santander, mas posso trazer outros exemplos, de até startups que para crescer o que elas precisam, elas vão trazendo outros parceiros no roadmap ali evolutivo, porque eu não vou conseguir entregar, vamos dar um exemplo, eu preciso lançar 10 novos produtos em 2024. A minha capacidade técnica de empresa não é possível, então eu trago um partner, e a gente ganha esse bolo junto, mas eu consigo ganhar mercado. O time to market ele é muito mais importante do que eu esperar 5 anos para ter o portfólio que eu deveria ter. Mas eu vou somar um pouco isso. No fabricante, vou dizer talvez todas, de uma maneira exagerada, todos os fabricantes de instrumentos musicais e áudio, que começaram aqui no Brasil, eles tinham como mandatário da empresa uma pessoa com maior característica de engenharia. Então ele sabia como fazer. O que eu vejo repetidamente é esse tipo de empresário fala assim, não, por que eu vou trazer o outro? Como é que ele faz? Eu vou lá e vou fazer, porque ele tem espaço para esse tipo de atividade.
vamos dizer, copiar. Tá? O importador, ele também tem espaço. Fala, por que eu vou trazer isso? Eu vou mandar fazer na Ásia ou em qualquer outro país. Né? Então, ainda, eu vou dizer, existem cadeiras dentro dessas empresas que possibilitam isso. Até a administração. Porque a quantidade também de produção não precisa ser algo gigantesca. Claro. Né? Quando a gente fala de uma empresa de tecnologia, somado a todos esses pontos, nós temos a necessidade da velocidade. Nós temos a necessidade da compra de cérebros, de patentes. Né? E quantas patentes nós temos no mercado brasileiro? Na área de instrumentos de áudio? Muito poucas. Eu tenho uma curiosidade no mercado da música, principalmente porque eu morei fora, morei no México, mas eu cuidava de 17 países da América Latina, então viajei bastante na América Latina. Morei no Peru também, 3 meses. Aliás, eu tenho praticamente um instrumento de cada país que eu visitei. Tenho o charango, tenho vihuela, tenho vários instrumentos de cada país, eu gosto muito disso. Mas eu vi nesse tempo fora uma qualidade musical incrível fora. Só que você não vê eles entrando no Brasil. É por idioma, é por causa da riqueza cultural brasileira. Por que a gente não tem essa galera da América Latina tão boa aqui dentro do Brasil com suas músicas? Com certeza essa é uma pergunta que diretores de grandes gravadoras fizeram durante décadas. Tá? Já tentaram de tudo quanto é jeito fazer feat com Fito Paz, então era Paralamas e Fito Paz. Então várias dessas mesclas já foram tentadas aqui num passado recente. Acho que o brasileiro ele não é um país habituado com o espanhol como deveria e como poderia. Né? O nosso caso aqui é português, inglês e agora coreano e japonês. Nossa! É, coreano e japonês. A cultura... Você foi no CCXP, né? Foi. A cultura japonesa e coreana é do absurda, K-pop né? lá, os K-pop. Exatamente. Quando a gente começa a utilizar a linguagem do soft power, veja, a música é um soft power. Tá? Como o soft power, existe o hard power. Hard power é uma negociação diplomática mais dura, o soft power mais branda e ela movimenta a imagem do país no exterior através da cultura, dos esportes, da história. Né? O Brasil tem um soft power muito forte, que já foi muito utilizado, tá? Principalmente na época da Bossa Nova. Agora a gente transformou esse nosso soft power de Bossa Nova para o funk. Então, eu faço uma brincadeira que Funk assim, e o trap, né? o funk e o trap. A gente saiu de Tom Jobim para Jojo Todinho. Né? Então, essa é uma forma hoje que o Brasil é visto no exterior. O futebol ele deixou de ser um soft power como a gente teve na época de Pelé. O que é o nosso soft power agora? Ele está se transformando numa entidade política, que é o próprio Lula, como personalidade. A nossa Amazônia é um outro grande soft power, que ela vive em discussão, né? Sobre, olha, vai desmatar, não vai desmatar, né? O que é. E só. Algumas pessoas falam, não, mas nós temos a soja, nós temos... Gente, isso não é soft power para uma pessoa comum. Sem dúvida. Né? Soft power é você andar no México, nos Estados Unidos... Encontrar aquilo. E alguém falar assim, você é brasileiro? Pô, Pelé. Samba. Bossa Nova. Exatamente. Né? E ele achar você legal. E ele comprar um produto brasileiro e falar, pô, esse produto é legal porque... alguma coisa. O soft power norte-americano ele entrou aqui através da indústria de entretenimento, da música ao cinema. Antes da indústria norte-americana, nós tínhamos o cinema francês e a cultura francesa aqui no Brasil. Verdade. Né? Que veio muito forte. Na Alemanha, o Goebbels utilizou do soft power, dos elementos do entretenimento, para massificar o pensamento de Hitler. Então veja a importância de você tratar esses elementos como estratégia de país. Desafortunadamente, nós não damos ainda o valor à cultura como soft power como poderia. Eu vou citar um exemplo. O arco de violino de qualquer orquestra desse planeta é feito de pau-brasil. Oh, sério? Sério. O que você escutou de música clássica, seja no Tom e Jerry, até Star Wars,
até alguma coisa que você ouviu da Filarmônica de Berlim, você estava no rádio, aquilo ali foi tocado com o pau-brasil. Qualquer arco ali. Interessante. Só que o pau-brasil é uma árvore símbolo do país que já teve num momento muito complicado, ela quase realmente foi extinta e hoje não. Mas ela é uma árvore protegida. Mas definitivamente ela não está em extinção. O que o Brasil faz? Em vez dele aproveitar que ele tem uma árvore símbolo, que tem Brasil no nome, que está presente em todas as orquestras, em toda a música clássica tocada se posicionar com arco, mesmo. e falar, olha, eu protejo o pau-brasil e eu forneço o pau-brasil e tenho um pouco de Brasil em todo o planeta. Ele fala, não. Vocês, desmatadores, ele usa a narrativa da árvore que do foi... opressor, né? A narrativa foi, do opressor. Exatamente, que foi devastada, que foi mal utilizada e que agora os contrabandistas mandam para fora. E ele poderia ser um elemento em que o presidente, seja o Lula ou qualquer outro, num discurso na Unesco, levantasse um arco de pau-brasil que simbolizaria o cuidado do meio ambiente com a cultura. Eu lembrei, desculpa, estou dando risada, mas antes eu lembrei da bandeira que o Bolsonaro fazia do nióbio. Ele tentou fazer isso com o nióbio. Sim. Né? Eu não sei mas aqui. Não teve aderência. Não teve, lógico que não teve. Não teve aderência porque ele não traz a emoção. Exato. Né? Quando eu pego um arco de pau-brasil e eu falo, olha, tudo que você assistiu de desenho animado, de filme, de série, que qualquer coisa que teve... Tem que ter essa relação, né? Tem a relação do órgão alemão, tem a relação da louça. Quer dizer, tem que ter essa emoção em conjunto para posicionar o país. Você acha que o mesmo acontece com a culinária? Porque a culinária latina também tem tem coisas muito boas, também não vem para cá. Também não. Difícil. Mas eu acho que aí realmente, o Brasil ele é grande, muito complexo, com várias realidades. Sim, e riquíssimo também. A gente mal se entende aqui. Né? Assim, então, quando você vai no Pará, você vai comer um açaí de lá, é diferente do açaí que você come em São Paulo. Diferente. Lá eles comem o açaí, não é doce, é com peixe e farinha. Né? O cuscuz paulista, o cuscuz, né, nordestino, que são coisas completamente diferentes. A paçoca. Paçoca é farofa com carne seca, e aqui paçoca pra gente é de amendoim. Exato. Então, assim, aqui a gente tem quantos países aqui dentro? Exato. Quantas culturas belíssimas aqui dentro? E será que a gente já entendeu o que nós somos? Com certeza ainda não. Tá? Quanto mais entender o restante. Depois, se a gente tivesse esse conceito de soft power desses outros países, com certeza estaria aqui. Porque, afinal de contas, como que a Coreia, então, entrou aqui? Como que a Coreia, ela começou a dominar o coração e mente dos nossos adolescentes, da geração Z? Muito bem, vamos lá. Entretenimento, boy band coreana. Como que o Japão começou a trazer outros valores diferentes daquele de quem viveu, quem nasceu na década de 80, que é baseado, olha, o Japão tecnológico, né? É uma outra mentalidade. Meu filho, ele canta música em japonês. Um dia ele não sabe o que ele está cantando, né? Mas ele repete as palavras. E um dia eu ouço... Ei, o que você está cantando? Ah, do mangá tal. A música. Uau! Eu, na minha adolescência, recebia essa influência americana. Né? Olha só, já mudou completamente. Agora, a China vem trabalhando o soft power dela de uma maneira bizarra. Quando a gente vê num Instagram ou num TikTok um vídeo ou de uma paisagem belíssima chinesa, ou de de alguma pessoa com uma habilidade manual absurda, você fala, aquilo não está por acaso. Fazendo coisas manuais, me leva a pensar que o Brasil, ele marginaliza nossos jovens, porque tudo que é produzido por eles de alguma forma, a gente fica dizendo que não é muito bacana, isso aqui não é igual no passado, a gente fica vivendo de passado e marginalizando o que está acontecendo hoje. Eu entendo que é uma deturpação do herói aqui. Quando a gente compara, vou comparar com outras potências, tá? Então a gente pode chegar da Grécia, a Roma, a Alemanha, a Estados Unidos, França e Estados Unidos. Vamos começar primeiro pelo Ocidente. O herói do país, ele era apreciado, ele era venerado. Aqui os nossos heróis, a Xuxa,
a Mara Maravilha, o Polegar, né? Aí nós tínhamos os jogadores, o Garrincha, o Pelé, etc. Então, tivemos bons heróis, Ayrton Senna, né? E heróis que, na verdade, não eram bem heróis. Quando eu falo, eram famosos, mas que eles carregavam a bandeira, né? Exatamente, eles ocuparam a cadeira do semideus, que é o herói. Ele está entre o divino e o comum, né? A celebridade. Quando você vai para os Estados Unidos, e agora a China tem feito brilhantemente isso, ela fala, quem tem talento? Fulano tem talento. Então, o Estado começa a colaborar para a promoção desse talento, para dar uma referência ao restante da população, quem é o melhor da classe. Quando você tem isso ao contrário, eu falo, olha, na verdade, quanto pior, mais dinheiro você vai ganhar. Quanto mais você falar errado, mais dinheiro você vai ganhar. Quanto mais você utilizar o seu talento de maneira a deturpar essa sociedade, mais dinheiro você vai ganhar. Você ensina para todo o restante, se você fizer tudo errado, você vai ganhar dinheiro. Então, quanto mais você, do ponto de vista empresarial, fizer tudo errado, não dá nota fiscal, você vai ser recompensado. Quanto mais você trabalhar correto, você vai ser penalizado. Então, a gente tem uma inversão de aprendizado. Você tem um efeito pedagógico completamente distorcido. Mas já é consciente coletivo isso. Então, porque fazer a coisa certa custa mais caro do que fazer a coisa errada. O esforço é muito maior. Né? E a recompensa é muito maior. É isso aí. Então, nesse caso, a gente tem que repensar a estrutura da recompensa. Passa pelas mídias sociais, passa por regulamentar, de certa forma, também o ganho através dessas mídias, porque hoje você acaba levando do céu ao inferno uma pessoa que não está preparada para aquilo, como era o futebol lá atrás, né? Diferente dos esportes americanos, porque os esportes americanos você passa pela universidade, na universidade você vai para o esporte profissional e você está muito mais preparado. Você vê isso nas entrevistas, você vê isso no pós-vida desses jogadores, o que não acontece na maioria dos jogadores brasileiros. Claro, hoje eles estão ganhando dinheiro que eles não precisam também pensar. Né? As 10 próximas gerações vão estar tranquilas porque há dinheiro para isso. Mas isso a gente está falando de uma porcentagem muito pequena dentro dos jogadores de futebol. A mesma coisa acontece com o influencer. Tá todo mundo achando que vai ficar milionário, vai ser igual o jogador de futebol, 1 em 1 milhão, e o restante vai se passar os anos, vai estar com 20, 25, 26 e não vai estar capacitado para viver o mundo de hoje. Então, você acha que regulamentar de alguma forma as redes sociais ajudaria nesse sentido? Ou de forma educativa? Não, esse é um diálogo muito complicado, né? É muito, muito complicado, porque é tudo muito recente. Mas vamos fazer um ensaio de pensamentos aqui. O primeiro ensaio de pensamento que a gente pode colocar é que durante décadas e décadas nós tínhamos rádio, televisão, jornal, revista e cinema, tá? Como mídias. Inclusive você foi dono de uma revista. Sim, da Música e Mercado. E para que você chegasse e fosse figurado, você aparecesse em alguma dessas mídias, alguém te escolheu perante milhares e milhares de pessoas. Hoje em dia, todo mundo é uma mídia em si e consegue se colocar do jeito que for. Então, nós não temos mais a curadoria. E quando a gente não tem a curadoria, você tem uma multidão fazendo conteúdo e colocando as ideias que quiser. Quando a gente não tem a educação, né, quando você não tem uma sociedade, e eu não estou falando um educado do ponto de vista snob da palavra, mas assim, de valor, quando isso não é passado no fundamento da nação, naturalmente o que sobe de conteúdo pode ser algo muito desestruturado. A régua do cara também está baixa, né? Exatamente. E aí você vai ter mais gente consumindo aquele produto de conteúdo com baixa régua, né? E dando dinheiro para ele. Ele tem audiência. E aí você escala. Na questão da censura, vamos lá. Então, essa foi só uma reflexão. Claro. Quando a gente fala de China, a China ela controla completamente seus meios de comunicação. Então, ela diz... O
que ele falar não vai sair. Ele não vai falar. O que você falar vai sair, desde que você não fale o que ele falou. Né? Ela controla de uma maneira muito mais veemente. Porque ela sabe que lidar com 1,4 bilhão de habitantes... Um país continental... Não dá para ser tão democrático assim. A democracia é burra. Ela pode levar ao caos. Ela pode levar. Já os Estados Unidos, o que eles fazem? Eles... Controlam por região. De alguma forma. Eles estão vivendo hoje o resultado de uma armadilha que eles mesmos colocaram. Eu acho que o entendimento sobre o impacto das redes sociais, dessa geração de conteúdo abissal que nós temos, isso tem um grande preço e que todo este pensamento vai ser reestruturado. Porque hoje ele começou num caos muito pior, né? Aí ele foi se colocando, tanto que o Google ele já ranqueia algumas coisas, outras não. Né? Se você quiser entrar numa Deep Web, você vai ver muito mais coisa, mas por que então ele não subiu? Porque começou a haver filtros. Né? E esses filtros eles vão sendo colocados, eu acho que com maior veemência, até para que a sociedade ela volte a ter um eixo. Isto é bom ou isto é ruim? Ótima pergunta. Não sei. Eu prefiro que as almas evoluam. Esse para mim seria o melhor, né? O melhor dos mundos. Mas não tendo de repente essa evolução social mais homogênea, talvez a curadoria, não estou falando, não pode ser alguma censurar, mas que olha, que essa estrutura com base em alguma curadoria, ela seja mais saudável. E aí trazendo, muito bacana que a gente já está aqui pelo menos uns 30 minutos, muito no campo da filosofia, da sociologia, e a vida é isso, né? No final do dia a vida é isso. Você acha que o empresário, ele precisa ter essa responsabilidade como líder, né? De se tornar um homem, uma mulher livre de pensamento e trazer um pouco mais essa visão educacional para os seus colaboradores e família em geral? Adriano, eu acho vital. Eu acho que qualquer liderança ela tem que ter uma responsabilidade muito maior do que a que vem sendo empregada nos últimos anos, décadas. Assim, a liderança ela traz responsabilidade. É muito triste você ver qualquer tipo de liderança, seja um empresário ou seja uma celebridade, não exercendo a responsabilidade de impacto social que deveria. E penso muito na questão educacional, sobretudo. Eu vou trazer uma provocação aqui nesse tema. Vamos pensar no prático, né? Vamos olhar o empresário lá da ponta, o pequeno também. Ele pode pensar assim, ó. E eu não vou me eximir de não ter nunca pensado isso, tá? Porque aqui é jogo real, da vida real, skin the game. Por que eu, empresário pequeno, vou tirar dinheiro e recurso do meu caixa para promover um tipo de educação para esse colaborador quando a responsabilidade era dele e do Estado? Então, ele não necessariamente precisa prover essa educação com base nos seus recursos, mas ele pode, como liderança, incentivar a que as pessoas ao redor dele busquem. Quando você tem um relacionamento, né, agora tóxico, né, assim, que tá a palavra que está em voga, né? Quando você tem um relacionamento tóxico que a pessoa ela te tolhe, ela, vamos dizer assim, ela teria alguma liderança e ela tá, ao invés de promover as tuas qualidades, ela tá te sufocando. Isso ocorre também no meio empresarial. Sem dúvida. Né? A gente pode ter empresários que lavem a mão e falem, olha, isso aqui não é meu problema. Ou empresários que eles se preocupem com o crescimento de todos. Seja num incentivo mais simples, seja num cartaz no vestiário, seja na conversa, seja em algum tipo de ajuda, numa parceria que esse empresário possa fazer com uma universidade, com uma escola, com um supletivo perto
da sua empresa. Que gere algum desconto, que gere alguma parceria. E mais do que isso, né? Eu vejo também que o empresário, ele não pode só se preocupar com hard skills dos seus colaboradores, mas também com soft skills. Como é que ele está evoluindo nesse sentido? E isso pode estar direcionado à remuneração também. Claro. A benefício, a prêmios. Será que ele está buscando isso? Quando eu falo que o empresário ele tem que se responsabilizar com a liderança, como líder e com a comunidade, mas eu não vejo que é só o topo da cadeia. Porque o gestor também é um líder. Sim. Aquela pessoa que está lá na primeira base do emprego, tem pessoas que nem o emprego tem. Então ela também é uma liderança perante uma base que está embaixo. Como é que a empresa traz isso? Porque é um organismo, só todo mundo enxergando que faz parte de um organismo e a gente precisa devolver para a humanidade o que a gente recebe para ter uma economia circular, que eu acho que a gente pode chegar em algum lugar. Então, acho que esse papel educativo e de parcerias talvez traga essa evolução sem que necessariamente ele coloque o dinheiro ali do caixa. Invariavelmente, ele vai chegar em algum estágio econômico que ele vai querer colocar o próprio dinheiro. Mas eu acho que isso tem um caminho de maturidade ali, né? Não, sem dúvida. E só para limpar minha barra aí, só para contar, né? Uma minha colaboradora que eu tinha, ela minha assistente administrativo financeiro, eu paguei a faculdade dela, tá, gente? Então... Não tá vendo? Tá perdoado, você vai pro céu. Mas a gente tem que ser provocativo. Não, eu falo, porque eu trouxe essa pergunta? Porque, invariavelmente, como também passou pela minha cabeça, deve passar pela cabeça de todo mundo, ou de todo mundo, de muitas pessoas, principalmente o pequeno, que o cara tá lutando ali pelo centavo que ele tá colocando no bolso. E às vezes ele até segura o crescimento da empresa dele, de trazendo mais pessoas para multiplicar, porque ele fala assim, pô, mas o meu lucro já é o meu sustento. Se eu tiro 5 mil reais aqui, como é que eu vou trazer alguém que vai me custar 2? Então ele já tem esse conflito, né? Então imagina ele ainda pensar em como que eu vou ajudar essa pessoa a se desenvolver na questão educacional. Olha, mas tudo é uma questão de estágio de cada um, né? Temos empresários que têm um nível de abstração maior e entendem esse tipo de ação, da importância disso. Temos empresários que pensam, bom, mas se eu ajudar o meu funcionário a se educar, ele vai sair da minha empresa? Nossa, né? O pequeno e o médio é muito preso a isso. Então, muito preso. Para que aí meu concorrente vai pegar ele, né? Eu treinei e vai embora. Exato. Aí você fala, bom, como é que você vai argumentar com uma pessoa que ela tem esses valores calcificados? Você não argumenta. Você pode até dizer, mas ele vai entrar por aqui, vai sair por ali. Né? De qualquer maneira, a gente tem que continuar estimulando o crescimento social. Eu queria só voltar num tema, posso? Claro. Tá, quando a gente estava falando de soft power, porque assim, esse é um assunto que eu acho que é muito interessante e pouco falado. Teve uma vez uma conversa com o prefeito, dentro da associação no qual eu presido, a Anafima, nós temos uma área de som automotivo. E som automotivo é um produto que gera muito ruído, né? E que incomoda muita gente, principalmente se colocado num lugar fora da onde ele tem que ser executado. E num prefeito de uma cidade em Natal, ali perto de Natal, ele vira assim, não, mas porque esse pessoal do som automotivo que toca muito alto, que faz barulho, não sei o que lá. Eu falei, prefeito, veja bem, a qualidade da música, ele usou esse termo. E eu vou fazer um link com a parte empresarial. A qualidade da música é horrível, que não sei o que lá. Eu falei, prefeito, analisa uma coisa, o jovem por si só, ele é um contestador e ele é barulhento. Né? Então você pega um jovem adulto de 20 anos, 18... Em qualquer fase da história sempre vai ocorrer isso. Ele vai ouvir música mais alto, ele se exacerba por si só. Em relação à música, ela é resultado da educação do seu município. Nossa, você falou isso para ele? Falei. A música ela é resultado da educação do seu município. Porque a necessidade poética que você tem na sociedade, ela está diretamente ligada com aquilo que foi entregue para esse cidadão. Então, se você tem uma região, qualquer região, que a música tem que ter palavrão, é porque foi dada de alguma educação que propiciou isso. Ou a falta de, né? É que eu estou sendo gentil, eu estou entrando pelo positivo. Ele não te expulsou da reunião, não, né? Não, porque foi online, né? Assim, mas o substrato cultural
é aquilo que emerge do alimento que foi dado. Lógico. Se a gente utiliza, veja, uma situação em uma área periférica extremamente degradada, com um som automotivo no talo e de volume, e a classe política, o executivo de uma cidade, ele começa a observar e fala assim, bom, pera lá, eu já sei que esse grupo de jovens se reúne aqui, eu já sei o que eles estão ouvindo e eu já sei qual é o problema. Né? Seja por falta de mecanismos culturais na minha cidade, seja por falta de educação que pôde levantar essa população. Ótimo, eu já tenho o acesso a eles. A partir do momento que eu tenho o acesso, eu posso tentar convertê-los, esse exército de situações ali, muitas vezes não estruturadas, em algo estruturado. No nosso caso, o que a gente fez? A gente fez uma parceria com o Senai, para que o Senai criasse cursos de som automotivo e puxasse esse pessoal, que eram muitos deles nem, com uma paixão. E essa paixão para o meio formal de aprendizado, para o meio formal de emprego. Interessante. Tá? Quando a gente descobre a paixão, e até... É muito mais fácil você trazer esse soft power mesmo, né? Exatamente. Você puxa pela paixão. Quando você tem de repente, às vezes, um caos social, descubra qual é a paixão. Porque não é pelo raciocínio, não é por uma base educacional, não é por um pensamento estruturado, é somente pela paixão. Que, graças a Deus, é algo que todos nós temos. Yeah. E isso também vale agora para dentro das empresas. Qual é a paixão gerada dentro de uma determinada companhia para que essas pessoas trabalhem melhor? Nossa, cara, isso me veio uma insight muito louco isso aí, porque se fala muito sobre engajamento, né? Esse engajamento que o colaborador hoje deveria ter com o negócio, com a empresa, e o empresário não consegue fazer esse engajamento. E eu acho que está totalmente ligado com isso, porque talvez ele não conseguiu mexer com essa paixão que vai estar atrelado com esse propósito, o propósito da empresa junto com o dele, com do colaborador, para que o colaborador tenha esse engajamento com a empresa, tenha engajamento com o cliente, né, e tenha essa dedicação. Cara, pessoas apaixonadas trabalham com uma garra incrível. E eu vi isso acontecer, hein? Como eu tive a oportunidade trabalhei 15 anos na Avon, né? Comecei como office boy, fui gerente de vendas Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul. Depois eu fui pro Peru, depois pro México, 17 países. Aí eu voltei. Quando eu voltei, eu fui para Azul Linhas Aéreas, fazer o startup da Azul. E eu tive o privilégio de depois, antes de sair, falar assim, ó, fazia tempo que eu não via pessoas tão apaixonadas. Porque o mercado da aviação é impressionante. A Azul é uma grande empresa. A música também carrega a mesma coisa. Cara, eu nunca vi isso. Uma galera tão apaixonada como essa galera da aviação trabalhando. Porque lá na ponta, o agente de aeroporto é o menor salário. E eles têm uma responsabilidade muito, muito interessante. Assim, eu não sei o quanto você conhece desse mercado, mas pensa que quando um avião chega, sei lá, 200 passageiros, a hora que o pessoal lá de pista coloca o calço na roda, começa a contar o reloginho. E ele tem 30 minutos para poder desembarcar todo mundo, tirar a bagagem de todo mundo, entrar o pessoal de limpeza para limpar o avião, entrar o pessoal de comissaria para abastecer o avião com alimento, vem um pessoal para poder chupar o QTA, que é o chupa-merda lá, né? Tira o negócio dos dejetos, coloca água potável, abastece, coloca a bagagem das pessoas novas, coloca as pessoas, tira o calço e vira o avião. 30 minutos. Na mão de gente que ganha pouco lá na ponta. Só que eles fazem isso de um jeito, com uma paixão incrível, porque é o tempo inteiro com uma adrenalina alta, porque nesse intervalo o back-office da empresa Aviação já fez o planejamento de peso e balanceamento da aeronave. Nossa. Que entregou lá na frente e falou assim, ó, são tantas bagagens no porão da frente, tantas bagagens no porão do fundo pro avião voar balanceado. E é muito interessante, só fazendo uma correlação, que depois eu quero ouvir o Daniel sobre isso, quando você vai para o cara de instrumentos musicais, vai lá ver o cara que testa o produto antes de colocar a caixa. Talvez ele seja um dos mais apaixonados, é um dos caras que menos ganha. Exato. Porque ele tá lá testando, afinando, ele fecha a caixa. Mas eu já vi de diversas empresas, eu acredito que você um pouco mais, ou muito mais, a paixão que aquele cara que ganha tão pouco tem em fazer aquilo. Impressionante, né?
Olha, ninguém para uma pessoa apaixonada. Ninguém para uma pessoa apaixonada. Quando a empresa ela começa a mostrar os seus valores, eu não falo valor de quadrinho, né? Sim. Né? Mas é de cultura de empresa, a gente tem situações, por exemplo, como a da OpenAI, em que o CEO foi demitido e 700 funcionários se mobilizaram para trazer o cara de volta. Disseram, olha, se ele não voltar, estamos fora. Nós estamos fora. E se o conselho não for todo demitido, nós estamos fora. Esses funcionários, eles não estavam somente trabalhando. Eles estavam extremamente apaixonados. E mudaram o rumo da empresa, porque o cara voltou. Ele voltou, todo mundo foi demitido. Não tinha que fazer. Né? Esse o é o conselho poder, foi né? demitido. Esse é o poder. Exatamente, mas veja a sintonia de 700 funcionários que entenderam o que aquele CEO tinha de propósito. E elas estavam completamente conectadas, sintonizadas com ele. E trabalhavam não somente pelo dinheiro, porque se fosse somente pelo dinheiro, sem essa sintonia, e essa sintonia a gente pode nomear aqui também como paixão, eles ficariam lá, dane-se. Entrou um novo conselho, ótimo, entrou um novo CEO, ótimo, estou aqui ganhando meu dinheiro, fazendo meu trabalho, é só isso que importa. Só tinha um lado racional nessa decisão? Sem dúvida que não. Impressionante. Então, assim, o poder das pessoas apaixonadas que sabem se expressar e dizer aos outros o seu propósito. As empresas que nasceram nos últimos 5 anos, as startups, você acha que elas entenderam mais isso? Quando você começar a ficar navegando no LinkedIn, tem 3 coisas que acontecem no LinkedIn, né? Uma é a pessoa falando por que foi mandada embora ou fechou o ciclo. Isso é uma fechou coisa. o ciclo, É impressionante. A outra é dizendo o quanto está feliz de entrar naquela empresa, naquela cultura, porque aí posta o onboard inteiro, né? Aí posta lá o crachá, a bolsa que ganhou e não sei o que, e fica aquela coisa maravilhosa. E todas elas são startups, né? A maioria, grande maioria. E o terceiro é neguinho querendo te vender que ninguém mais vê nada, né? Ninguém mais lê mensagem no LinkedIn. Não. Esquece. Eu adorei ver tal isso. A gente poderia marcar um horário, né? Ninguém mais lê isso. Então essas 3 coisas acontecem no LinkedIn. Você acha que as empresas que vieram ali dos anos 80, anos 70, anos 90, ainda não entenderam que esse novo colaborador ele está muito mais aberto à paixão, muito mais aberto a ser pertencente na construção de algo? Eu acho que que a figura do CEO, líder, ela está mais em voga do que nunca. Goste ou não. Então, vamos lá. A gente tinha o Steve Jobs, que despertava paixão e ódio. Né? O Bill Gates, um pouco mais retraído. Jeff ali, Bezos. Né? Mas aí a gente vai para um Elon Musk. Que aí é... Né? Ele entra para um lado polêmico, ele se posiciona firmemente. Ele é o Twitter mesmo. Ou X, né? Vamos falar isso. o X, né? Ou o X. O Altman, da OpenAI, que ele coloca a sua preocupação em relação à inteligência artificial. Ele é um militante da inteligência artificial com muita responsabilidade, mesmo que isso não traga dividendos para a empresa na velocidade que o conselho e os seus investidores queiram, mas que os seus funcionários entendem a importância da mensagem dele. Então, veja que interessante, esse tipo de nova liderança que tem posições muito claras, ou ainda não com a figura de um líder em si, mas de marcas. Por exemplo, o Bis, o chocolate Bis, ele está se posicionando como um chocolate uma marca de chocolate, com os mesmos valores progressistas da geração Z. Perfeito. Como a Nescau fez lá atrás. Olha, mas eu acho que... Adventure, aquela coisa da conquista, do sair da casa da mãe, da aventura. Sim. Mas né? eu creio ainda, Adriano, que é verdade, né? A gente teve marcas que se utilizavam disso, mas como o Bis está fazendo, com essa força que a Bis está fazendo, me surpreendeu. Na própria CCXP, por exemplo, tinha ali algumas atividades da Bis com transexuais. Então, veja como a marca ela trouxe para si sem dúvida esse diálogo do gênero, né, o diálogo do trans, e colocou dentro de um evento
majoritariamente jovem, mas numa posição muito clara. Sem dúvida. Veja que paulada é isso. Por outro lado, nós temos o Elon Musk, num outro vertente, mas falando, olha, isso aí tudo é uma bobagem. Né? Eu não preciso do dinheiro da Disney. Né? Se eles estão achando que é o dinheiro, né? Tirando sarro, categoricamente. Então, a figura desse CEO, líder, do dono da empresa com liderança, também entrando nesses espectros, mas você vê que aí eles não estão necessariamente falando, né? Estou falando agora do Altman e do Elon Musk, se pronunciando para um ente político, mas deixando claro os seus valores. Consequentemente, quem trabalha com eles tem essa aderência, né? Exatamente. Ou busca essa aderência. Eu estava olhando hoje o mercado, eu vi, inclusive, por coincidência, né? Eu vi as ações da Mondelez lá, que é da Bis, né? E por mais que houve aquela movimentação toda de um boicote, as ações estão subindo. Não resolveu nada, né? Não porque quer dizer a geração, ela conversa com esse posicionamento. Pois o mercado... Você vai conversar. Quantos anos tem seu filho? Tem 10. 10. Eu tenho um sobrinho de 11, né? E um de 16. O meu tem 11 também. Quando você conversa com ele assuntos que na nossa época poderia gerar algum tipo de polêmica ou um tipo de preconceito, neles nem existem. Nada. Nem existe. Essa visão não está construída. Nada. Eles não entendem graça, assim, né? A graça de piada sexista, assim, tipo, né? É o que você está falando, né? Não tem que ter mesmo, mas é muito curioso, porque a nossa geração ela foi criada sobre essa base sexista, machista, Trapalhões, etc. Os Trapalhões. O programa do Gugu, né? Assim. Sabe, o banheiro do banheiro. Eu preciso falar uma coisa aqui. Você falou do programa do Gugu, eu preciso fazer esse comentário, porque já era me ter feito... Você não vai fazer a banheira aqui não, né? Não é uma surpresa, né? Upa. Não, na verdade eu ia falar que a gente tem que tomar muito cuidado com a internet. Porque a gente está num mundo de mentores, de coaches, que nada mais é do que o novo Gugu. Eles usam o que está acontecendo, um sensacionalismo gigantesco, para dizerem como a sua vida tem que ser, como o seu casal tem que ser, como o empresário que você tem que ser. Mas eles não vivem a própria verdade. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente consome. A gente precisa ter a gente precisa criar essa curadoria própria, que hoje as rádios, TVs, jornais tinham, e hoje você não tem mais, o filtro está aí, mas a gente precisa cada vez mais trabalhar essa educação para que as pessoas sejam livres de pensamento, possam ter esse pensamento mais aberto para criar essa própria educação e saber o que é bom ou não para ela mesma. Então, acho que eu queria falar esse ponto porque eu fiquei de falar isso no podcast passado e me irrita, assim, inclusive vou contar um caso rápido aqui. As fórmulas prontas, né? Não vou falar o nome do influencer não, mas ele é bem grande. Por quê? Por quê, né? Por que essa polêmica? Não, por que aconteceu não o caso lá com a Ana Hickman, que aconteceu, eu vi um desses influencers pegando aqui o caso da Ana Hickman e dizendo como é que tinha que ser um casal. Eita. O que eu Gugu já fazia isso há 30 anos atrás. Só falta ele fazer o De Volta Pra Minha Terra. De resto, ele já tá fazendo. Sabe que uma coisa também é interessante, não sei se vocês acompanharam isso, mas recentemente, essa semana aí, eu acho, o presidente da Disney já anunciou que mudou completamente o desenho. Eles estavam indo para uma linha muito mais progressista. Aconteceu uma mudança na lei lá no estado onde eles estão. E eles, com os resultados, começaram a ir muito mal com essa mudança. Eles voltaram atrás. Vamos parar de ficar nessa agenda mais progressista, porque não está funcionando. Olha, Léo, assim, eu vou dizer que, de novo, existem valores que eu acho que, desafortunadamente, espectros políticos puxaram para si. E verdade. Que são valores que, ao meu ver, deveria ser respeito ao ser humano, por exemplo. E lá a lei tá pegando nisso aí também. Assim, deveria ser sem espectro. Sim. Né? A gente fala assim, cuidar do meio ambiente. Falou, cara, tem que ter um espectro político para falar isso? Falou, pelo amor de Deus. Faz sentido. Né? Alimentação, saúde, moradia. Falou, jura que você tem que ter... Precisa ter uma bandeira para defender um espectro, isso. Que vai... Cara, isso é tão elementar que deveria ser de todos. Tudo bem, aí um pode ser um pouco mais radical, né? Um pouco menos, mas assim, são valores que deveriam ser universais do ser humano. Seguir a Constituição, tá lá. Né? A gente não pode ter sequestro de valores elementares.
Isso é uma grande pena. Em relação às empresas, elas vão seguir o follow the money, né? Elas vão seguir o dinheiro. Talvez eles voltem em seguida, talvez eles continuem de outra forma. Mas o fato é que, né, o que o Adriano comentou também do sobrinho dele, a tua sobrinha também. Meu filho tem 11. Essas crianças, elas têm novos valores, diferentes da gente. Os nossos valores são antiquados. Eu espero aprender demais com eles. Mas espero, evidentemente, que eles aprendam tudo que eu tiver de bom para passar, né? E o que eu tiver de ruim, que eles entendam também que o ser pai, nesse caso, não é somente educar partindo só do nosso bom, porque nós somos seres com várias fragilidades. Só sobre a nossa ótica, né? E assim, uma vez discutindo com a minha filha e eu tive uma posição errada, eu falei, filha, quem disse que eu vou te ensinar só o bom? Eu vou ser a primeira frustração, eu vou ser a primeira raiva. E pelo menos você está aprendendo comigo. Porque lá fora você vai ter tudo isso, você vai ficar frustrada, você vai ficar com raiva, só que com gente que não te ama. Eu vou te dar tudo que o mundo tem de pior também, mas com amor. E tenho a capacidade de pedir desculpas. Né? Veja, eu acho que esse é o diálogo que a sociedade hoje nos permite ter. Há 30, 40 anos atrás, o pai e a mãe tinham razão incontestável. Eu quero até abrir um parênteses, mais do que isso, o empresário não é um super-homem. Ele é pai também, ele é marido, ele tem a vida como qualquer outro. Exato. Isso vale a relação humana nesse sentido, né? Estou falando aqui de pai e filha, mas isso cai também para o funcionário. Porque, vamos lá, eu tive uma funcionária uma vez que eu sentia que o tempo todo ela estava querendo competir comigo. Pensava assim, falava, pô, mas eu sou o dono da empresa, né? Aí eu falava assim, escuta, fulana, se eu tiver certo e você errada, sorte a minha. Se você tiver certa e eu errado, sorte a minha. É isso aí. Nos dois casos, eu só ganho. Né? E você também. Porque eu não estou deixando você cometer um ato ruim e você também não está deixando eu cometer um ato ruim. Olha que bacana. Por que a gente precisa competir dentro da empresa? Assim, não faz o menor sentido. Né? Então, ter a possibilidade de dialogar, eu acho que é fundamental. E é muito interessante isso que você falou, porque sem esse olhar, a gente acaba criando uma série de gestores ou profissionais que são altamente capacitados, mas eles são detratores dentro da companhia. Porque eles estão competindo por uma vitória própria e não por um olhar de construção, de propósito de companhia. Isso tem muito a ver com a liderança. Você conseguiu enxergar isso, mas isso eu acredito que esteja acontecendo em quase todas as empresas. Porque o ser humano gosta de competir, o ser humano gosta de ser o primeiro. Né? Você sempre vai encontrar isso em qualquer organização. Mas é que quem ganha, né? Veja, eu dei aqui um exemplo familiar e dei um exemplo da minha empresa. Os dois se conversam. Que no fundo, aonde que ele está situado da minha posição perante ao que eu preciso fazer. Olha, eu preciso que a empresa ganhe, não que eu ganhe. Né? Eu preciso que a minha relação com a minha filha ganhe, não que eu ganhe. Simples assim. Bacana. E quando você fala... Quantos anos você é empresário já, Daniel? Olha, eu comecei minha primeira empresa com 17. Ah, legal. Foi do quê? No mesmo segmento ou não? Revista. Ah, revista, você falou. Comunicação. Tá legal. Tá dentro, né? E quais foram essas dificuldades que você teve lá no início? Que se você fosse dar uma dica hoje para quem está começando... Depois de tantos anos... né? O que você faria diferente ou daria de dica diferente? Eu acho que a maior dificuldade, vou entrar primeiro nesse lado, a maior dificuldade que eu tive foi entender o que é ser empreendedor. O que é ser empreendedor? Então, é a capacidade de cair e levantar. E que o empreendedor ele tem um bichinho dentro dele, um bicho mesmo, que ele vai fazer ele sempre buscar, ele vai sempre buscar algo a mais. Em prol de um sonho que muitas vezes ele não está tão concretizado na cabeça dele, mas ele sabe que ele precisa perseguir. A dificuldade foi fazer com que... Foi me virar numa família que eles não entendiam isso,
né? Fala, pô, esse cara tem uma veia empreendedora, logo vamos dar uma força, não vamos dizer para ele, falar, não, que merda, vai trabalhar no banco, porra, você está fazendo isso, pô, vai arrumar um emprego ali. Isso é muito complicado quando você tem essa veia empreendedora e você ouve soluções muito comuns, aquilo incomoda demais. Porque, óbvio, todo mundo quer te ver bem, todo mundo quer te ver seguro, por isso que te dão essas recomendações, né? Vai ser engenheiro, advogado, médico, mas, porra, que merda, você vai ficar pensando numa empresa? Eu lembrei da analogia, assim, você queria que fosse uma família com espírito de governo chinês ao invés de uma família de espírito de governo brasileiro. Isso, exatamente. Tem um talento, vamos incentivar. Exatamente, então, enxergar esse talento. Já as dificuldades que eu vejo, né, ou coisas que eu aprendi, é de fato o estudo. O estudo. Para que não basta o seu talento ou o seu ímpeto, mas assim, estude ao máximo. Acho que esse é o ponto. Eu me formei em administração de empresas, com ênfase em marketing. Num determinado momento, eu vi que eu não tinha captado todo o conteúdo que eu deveria na minha época de formação, na minha época de graduação, no bacharelado. Aí eu fui buscar uma educação melhor. Aí, falei, bom, estava ali com meus 23 anos aproximadamente, falei, vou estudar no melhor MBA. Era a época que o MBA estava começando no Brasil. Falei, bom, quais são os MBAs legais? Tinha USP, que na verdade era FIA USP, eles usavam a marca USP, e GV. VMEC? Não, ainda não tinha. Não, eu tô falando, eu sou raiz, mano. Então era USP e GV. Fui até a GV. Olha, você precisa ter inglês. E meu inglês era hish, it, dog, cat, né? Assim, era um inglês terrível. A USP, né, a FIA falava, olha, o inglês é recomendado, mas não é obrigatório. Falei, bom, então vou fazer a prova para a USP. Fiz a prova. Fui aprovado. Tive a entrevista com o Dilson, que era o coordenador. Qual empresa você é? Falei, olha, tem a minha empresa que eu estou começando agora, Música e Mercado. Então não é a empresa que vai pagar para você? Não. Eu que vou pagar. Só que aí tinha um outro problema. Eu não tinha dinheiro. Custava na época, em 2001, R$ 2.500 por mês. Era muito dinheiro para uma pessoa ali na minha situação. Falei, não tenho dinheiro. O que eu vou fazer? Eles não dão bolsa. Falei, vou pedir para cada pessoa da minha família um pouquinho de dinheiro. R$50 de um, R$100 de outro, R$200 de outro, R$300 de outro. Foi o primeiro crowdfunding do Brasil. Foi. É verdade. Modelo. Fiz um crowdfunding. Ficou bonito, verdade. E fiz, na época a gente chamava vaquinha mesmo, entendeu? E consegui esse dinheiro. Que legal. Durante 1 ano e meio, eu falei, olha, eu preciso que vocês me depositem, por favor, dia tal. E consegui fazer esse MBA. Virei o orador da sala, virei o coordenador da sala, né? E pude ver que eu não era tão vira-lata assim. Porque eu me achava um grande vira-lata. Eu não era o único que não tinha morado em Nova York na minha sala, que não tinha morado em Londres, que não tinha estudado na escola A, B ou C. Então, senti isso na MBA também. Eu era o único que era um vira-latão, mas que caramba, sabia fazer altas acrobacias ali, hein? E fiquei muito feliz, assim, do ponto de vista de autoestima mesmo. Falar, poxa, olha que louco. Assim. E aprendi muita coisa com gente muito boa. Esse MBA, para mim, foi um divisor de águas. Absurdo. Assim, por ter a oportunidade de receber conhecimento, presidente da Petrobras, vice-presidente da Embraer, sabe, gente que sabia colocar o conteúdo. Muito bem. Então, o que eu digo é buscar um conteúdo muito acima daquilo que você já tem é necessário. Legal. Se você permanece no mesmo,
ou acha que você se basta? É a rolha que impede a sua mediocridade de sair de você. Ou seja, a sua arrogância, a sua prepotência, o seu ego, a sua vaidade. É o começo. É o eterno aprendiz, né? É o conceito do eterno aprendiz. Mas de coração, sabe, Adriano? Assim, né? O aprender, ele tem que ser de dentro, assim. Ele tem que ser feito com paixão, com coração. Você falou, eu quero aprender. Você teve mentores, Daniel? Não. Não. Você acha que é importante? Eu creio que sim. Eu gostaria de ter, talvez eu tenha usado o próprio MBA como mentoria, mas agora tem uma... Léo, interessante você falar isso, espera aí. Tive vários mentores, sim. Vou refazer a resposta. Como? Pela Música Mercado, a publicação de negócio na área da música, toda vez que eu encontrava um empresário grande, principalmente fora do Brasil, então eu tive, por conta da Música Mercado, a oportunidade de pegar... Eu vou contar um caso depois que ele fez eu lembrar. Eu vou contar. E você não lembra, você não sabe disso, mas eu vou te contar. Envolve você, mas fala. Então eu chegava, por exemplo, pro fundador da Holland, Kakehashi. Fazia entrevista, na verdade nada. Eu era sendo mentorado. Entendeu? Eu fazia todas as perguntas que eu queria. Sentava com o Oli Beringer, né, o fundador da Beringer, das Clark Technique agora. Eu fazia todas as perguntas que eu queria fazer. Então, assim, eu tive um privilégio incrível por conta disso. Logo, sim, eu fui mentorado. Concordo 100% com isso. Eu vou contar uma história que você não sabe, mas te envolve. Você contando isso me lembrou. Eu acho que quando eu te conheci, eu devia ter uns 21 por aí, né? Você era dono de uma revista, eu era estagiário de marketing. Em determinado momento, por um momento da empresa, o marketing caiu no meu colo ainda muito cedo, com 22 anos. E me lembro de ter recebido uma ligação sua para falar sobre, né, investimento ali na revista, aquela coisa toda. Mas você não queria falar comigo, você queria falar com o CEO da companhia, que na época era o Antônio Mamed. E ele meio que me deu uma, tipo, cara, pode falar com o Antônio Mamed, porque a gente precisa ver aqui, vai fechar a revista e tal. E eu meio que falei, puta, mandei mal, né? Não consegui criar relacionamento nenhum e fui falar com o Mamed. Aí olhei pra ele e falou assim, cara, da próxima vez, você não passa o meu telefone, você resolve e fala que quem manda é você. Isso. Isso me lembrou um dos primeiros mentores que eu tive. E aí dali a gente começou a construir uma relação mais próxima. E o Mamed foi um dos meus primeiros mentores. Justamente por isso. Às vezes a gente... Falta essa confiança, né? Falta essa coisa de falar, cara, mas a posição era minha. É eu que tinha que estar resolvendo isso. Você sabe que eu falo isso muito dentro da Música Mercado, para todo mundo. Mas é que o pessoal quer falar com você. Eu falei, porque você não assumiu a tua posição aqui. Se você assumir, não vai precisar. Tanto é que depois daquilo, acho que nunca mais precisou. Mas eu tive que tomar essa batida do presidente na época para falar, cara, a responsabilidade foi sua, não minha. Isso é ser um líder mentor. Entendeu? Isso é ser um líder mentor, né? Mas isso é muito sério, é muito, muito importante, porque se o funcionário ele acha que ele está ali só de passagem, né? Para que ele está ali? Exato. Né? Então, assim, seja alfa, né? Em tudo que você for fazer, né? Seja uma pessoa de postura. Eu lembro que ele até depois terminou. E faça o que tiver que fazer, depois se você fizer errado, a gente corrige. Que bom. Mas faça o que tem que fazer. Tá. Então, isso acho que eu fico um ponto também para quem está iniciando aí na gestão, está assumindo algum cargo. Cara, se posicione. Agora, ele foi muito, muito generoso, o Mamed. Sem dúvida. Né? Em várias situações. Porque assim, tem gente que não tem muito chefe que não tem esse tipo de postura. E também tem muito funcionário que acaba não querendo arriscar. A falta de tomada de posição, de risco, etc., acaba muitas vezes não potencializando aquele funcionário que poderia. Tem um detalhe também que eu acho que fica bacana. O colaborador também não pode ter o medo de perguntar. Quando sofreu isso, eu fui até a sala dele perguntar, cara, aconteceu isso, o que eu deveria fazer? Que legal. Então essa humildade também de sentir que, cara, eu não estou preparado, preciso ouvir, eu acho que também é bastante importante. Por isso que eu falo, não tem como você atingir algum estágio profissional na vida sem mentores. Ou mentor que você vai contratar para isso, ou os mentores que vão aparecer pela sua vida. Sim, justo. Cara, eu acho que
Rendeu um bom conteúdo hoje, hein? Cara, eu acho um conteúdo incrível, porque antes de mais nada, eu sempre falo uma frase que eu adoro. CNPJ não compra de CNPJ, pessoas compram de pessoas. E para você fazer bons negócios, para você evoluir na sua empresa, você precisa entender de pessoas. E entender de pessoas é entender de si mesmo. E aí você precisa tirar preconceito, quebrar barreiras, saber ouvir, discutir, discordar, porque isso eleva e é extremamente positivo, para que a gente construa uma sociedade melhor, nem que seja dentro do seu próprio eixo ali. E eu tenho reparado que, se eu tiver a oportunidade depois de ver os outros episódios, né, e quem já está acompanhando, como a gente tem trazido pessoas que têm uma visão humana diferenciada, né? Cara, de todos os podcasts, 70% não é business. É sobre o que é a vida. Uma visão humana diferenciada. Tá no momento que é hoje. Porque eu sinto, assim como você, algumas coisas que você falou, você tem esse sentimento lá dentro, essa dor, essa conquista, quer dizer, essa jornada que diversos empresários novos vão passar ou estão passando, e essa troca é tão boa, porque até no podcast anterior surgiu uma questão que eu vou trazer até agora. O empreendedor é uma das pessoas mais sozinhas que existe? Não, toda liderança é solitária. Não é um empreendedor. Toda liderança é solitária. A gente imagina que tem muita gente dando afagos, palmas, etc. Mas, no fundo, qualquer liderança é solitária. Porque ninguém consegue entender a cabeça de uma pessoa que tem liderança. As pessoas julgam, mas elas não entendem. É por isso que esse podcast existe e é por isso que a gente só convida pessoas em skin the game, assim como o Daniel Neves. É isso aí. Skin the game. É isso aí. Eu quero agradecer a sua presença, Daniel, de verdade. Foi um prazer te conhecer. O prazer é meu. Imagina. Conhecer todo esse seu lado humano, essa sua preocupação com as pessoas, com tudo que está acontecendo na sociedade. Eu achei incrível essa contribuição, esse assunto foi abordado. Confesso que eu não imaginava que a conversa ia por esse caminho, né? Mas invariavelmente a gente tem visto que as pessoas que têm sentado aqui têm agraciado a gente com uma visão de pessoas de uma forma muito especial. Então, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Léo, agradeço, Adriano, pelo convite. Às vezes a gente fica assim, a gente fala, bom, mas como eu vou falar, ou o que eu vou falar, né? Ou se é pertinente. Porque eu não sou uma pessoa técnica do ponto de vista de gestão. Estou longe de ser uma pessoa técnica, né? Eu acho que eu tenho um grande ímpeto de fazer, né? E de talvez fazer a diferença não por uma questão própria, assim, para alimentar o meu bichinho mais idiota, que seria o meu ego. Mas assim, fala, porra, mas se eu estou gastando meu tempo fazendo algo que ele sirva para os outros. Só finalizando ainda essa parte, durante a pandemia foi uma época muito difícil para todo mundo, inclusive para mim, né? Então, seja porque eu peguei a Covid, fui internado, escambau 4, mas mais do que nunca foi um momento que eu comecei a refletir sobre de fato o que eu era, o que eu poderia fazer com aquilo que eu era. E se eu era ou se eu serei, né? E num diálogo próprio, eu comecei a pensar, falei, pô, mas eu podia de repente largar tudo e trabalhar numa empresa, o que eu seria numa empresa? Enfim, papo vai, papo vem comigo mesmo, até a hora que eu entendi que o que mais me motiva é servir. Então, que eu fico muito feliz quando eu sou um servidor, não uma pessoa para ser servida. Há uma imensa diferença e uma grande felicidade de descobrir isso. Fala, não, realizar de fato, fala assim, eu sou um servidor. O restante é consequência. É consequência. Se eu servir muito bem, isso é o que me deixa feliz. Que legal, maravilhoso. Eu quero aproveitar aqui e passar um recado, né, já finalizando nosso programa de hoje. Para você que está acompanhando, já está inscrito ou não está inscrito, não esqueça de se inscrever no canal, porque semanalmente a gente traz convidados especiais, conteúdos incríveis que vai ajudar você no seu dia a dia, na sua gestão. Mas mais do que isso, já falei no último programa e repito agora,
Fique atento porque nós vamos abrir uma oportunidade para que você possa estar aqui com a gente num programa como esse, ao vivo, onde nós vamos ajudar você a construir a visão estratégica do seu negócio, os próximos passos do seu crescimento através de uma consultoria ao vivo. Então, se você quiser participar, segue as nossas redes sociais, que vão estar na descrição do nosso vídeo, tanto a minha como do Adriano, como também do Daniel, porque por lá nós vamos soltar a informação onde você vai poder se candidatar, colocar as informações do seu negócio, para que, quem sabe, você possa ser escolhido e estar aqui com a gente durante 2 horas, onde você vai receber um material para poder fazer o seu negócio crescer e te desenvolver como um gestor. Legal? E fica o convite aqui para o Daniel também para a gente trazer uma startup, uma pequena empresa do setor, para a gente fazer uma consultoria ao vivo aqui e trazer isso ali no real time, como é que a gente pode mudar a vida das pessoas. Assim como você falou, a gente também descobriu o nosso propósito, que é mudar a vida das pessoas através de gestão e através disso. O que eu nasci para fazer, né? O nosso legado é maior que nós mesmos. É isso aí, gente. É isso aí. Muito obrigado. Boa! Valeu, gente. Um abraço. Valeu, gente. Gente, muito obrigado, Léo. Valeu, eu que agradeço. Obrigado.